Você já parou para pensar no que realmente acontece com um passarinho quando ele deixa de voar livremente e passa a viver dentro de uma gaiola? Talvez, olhando de fora, pareça algo inofensivo. O pássaro tem comida, água, proteção contra a chuva, vento e predadores. Ele canta, pula de um poleiro para outro e parece estar bem. Mas existe uma pergunta muito importante que precisamos fazer. Ele está realmente vivendo bem, ou apenas está sobrevivendo dentro daquele espaço? Hoje você vai entender por que colocar um passarinho silvestre em uma gaiola pode ser muito mais sério do que parece. E antes de continuar, existe uma diferença importante. Nem toda ave mantida por pessoas está necessariamente em uma situação ilegal ou inadequada. Existem criadores autorizados, instituições especializadas e situações específicas em que uma ave precisa de cuidados humanos. O problema é capturar um animal que nasceu livre, retirar esse animal do ambiente natural e mantê-lo preso, simplesmente porque queremos tê-lo por perto. E quando entendemos como esses animais vivem na natureza, percebemos o tamanho dessa mudança. Imagine nascer com asas. Desde os primeiros movimentos, o corpo de uma ave é preparado para voar. Ela precisa controlar o equilíbrio, calcular distâncias, pousar em diferentes superfícies, escapar de perigos e se deslocar em busca de alimento e água. Para nós, o voo pode parecer apenas uma característica bonita. Para uma ave, ele é parte fundamental de sua vida. Na natureza, um passarinho não acorda e fica esperando alguém colocar comida em um recipiente. Ele precisa procurar alimento. Ele explora árvores, arbustos, folhas, frutos, flores e outros lugares. Dependendo da espécie, pode procurar sementes, insetos, néctar ou pequenos animais. Esse processo de procurar alimento também envolve movimento e exploração. Agora imagine pegar esse mesmo animal e colocá-lo em uma gaiola pequena. A comida está ali, a água está ali, o poleiro está ali, mas onde está o espaço para explorar? Onde está a possibilidade de escolher para onde ir? Onde está o voo? É justamente aí que muitas pessoas começam a perceber que uma gaiola não é apenas uma estrutura física. Ela pode representar uma enorme redução do ambiente e das escolhas que o animal teria na natureza. E existe outro problema que muita gente não percebe: o estresse. As aves podem ser extremamente sensíveis às condições do ambiente. Uma gaiola pequena, falta de estímulos, manejo inadequado, isolamento ou uma rotina que não respeita as necessidades da espécie podem causar problemas. Em algumas situações, aves podem apresentar comportamentos repetitivos ou anormais. Podem ficar agitadas, bater contra as grades, permanecer paradas por longos períodos ou até desenvolver comportamentos relacionados ao estresse, como arrancar as próprias penas. É importante lembrar que cada espécie possui necessidades diferentes. Um ambiente que pode ser adequado para determinada ave pode ser completamente inadequado para outra. Por isso, simplesmente colocar comida e água dentro de uma gaiola não significa que todas as necessidades do animal estejam sendo atendidas. Agora pense em outra situação. Você está caminhando e encontra um passarinho pequeno no chão. Ele parece sozinho. A primeira reação de muitas pessoas é pegá-lo e levá-lo para casa. Mas cuidado, isso pode ser um erro, principalmente quando se trata de filhotes que já estão começando a sair do ninho. Em muitos casos, os pais continuam por perto. Eles podem estar procurando comida ou observando o filhote à distância. Quando uma pessoa leva aquele animal embora, pode acabar separando um filhote de seus próprios pais. Por isso, encontrar uma ave no chão não significa automaticamente que ela foi abandonada. É preciso observar a situação e buscar orientação adequada quando houver dúvida. Mas existe um caso diferente. Se a ave estiver claramente ferida, presa, debilitada ou em perigo, a situação muda. Nesse momento, o mais importante é evitar improvisações perigosas. Não ofereça qualquer alimento. Não tente tratar uma fratura em casa. Não force água dentro do bico, e não tente criar o animal por conta própria. O ideal é procurar ajuda de profissionais ou serviços especializados em fauna silvestre, porque uma ave ferida pode precisar de cuidados muito específicos.
E existe ainda uma questão muito importante no Brasil. A fauna silvestre possui proteção legal. Capturar um animal silvestre na natureza, para mantê-lo em casa, não é a mesma coisa que cuidar de um animal doméstico. Por isso, antes de adquirir ou manter uma ave, é fundamental conhecer a origem do animal e as regras aplicáveis. Nunca pense, é só um passarinho. Para aquela ave, a vida dela é tudo. Ela possui comportamentos naturais, necessidades específicas e um papel dentro do ecossistema. E quando retiramos animais da natureza, as consequências podem ir além daquele indivíduo. As aves participam de processos importantes. Algumas ajudam na dispersão de sementes. Outras contribuem para a polinização. Algumas controlam populações de insetos. Elas também fazem parte da cadeia alimentar e do equilíbrio dos ambientes onde vivem. Então, quando vemos um passarinho voando perto de casa, podemos estar diante de uma pequena parte de um sistema muito maior. Mas talvez você esteja pensando: eu gosto tanto de pássaros. Então o que posso fazer? A resposta é simples: observe. Você não precisa possuir um pássaro para apreciar sua beleza. Pode colocar plantas adequadas no jardim, criar um ambiente que atraia aves naturalmente, observar os animais pela janela, aprender a identificar espécies pelo canto e fotografá-los sem capturá-los. E pode ensinar crianças a admirar os animais sem acreditar que amar significa aprender. Imagine uma criança olhando para uma ave e aprendendo uma lição muito diferente. Em vez de pensar: eu quero colocar esse passarinho em uma gaiola, ela aprende: eu quero proteger o lugar onde esse passarinho vive. Essa mudança parece pequena, mas pode fazer uma enorme diferença. Porque existe uma diferença entre amar um animal e querer possuí-lo. Amar também significa respeitar suas necessidades. E, para muitas aves silvestres, uma dessas necessidades é a liberdade de viver em seu ambiente natural. Agora imagine duas cenas. Na primeira, um passarinho está dentro de uma gaiola. Ele tem comida, água e um poleiro, mas não pode simplesmente decidir voar para outra árvore. Na segunda, o mesmo tipo de ave está em uma floresta. Ela acorda com a luz do dia, voa entre os galhos, procura alimento, encontra outros indivíduos, escuta os sons ao redor. Escolhe onde pousar e, quando sente perigo, pode simplesmente abrir as asas e partir. Qual dessas duas imagens representa melhor aquilo para o qual uma ave foi naturalmente preparada? É claro que existem situações em que seres humanos precisam cuidar de aves. Uma ave resgatada pode precisar de tratamento. Um animal que não consegue retornar à natureza pode necessitar de cuidados especializados. E existem formas regulamentadas de criação e manutenção de determinadas espécies. Mas isso é completamente diferente de capturar uma ave saudável, simplesmente porque gostamos de seu canto ou de sua aparência. Antes de pegar um passarinho da natureza, faça uma pergunta: estou ajudando esse animal, ou estou satisfazendo apenas a minha vontade de tê-lo? Essa pergunta pode evitar muito sofrimento. E existe algo ainda mais bonito que podemos fazer. Podemos transformar nossas casas em lugares onde as aves sejam visitantes, não prisioneiras. Uma árvore pode oferecer abrigo, uma planta pode oferecer alimento, um jardim pode se transformar em um pequeno refúgio, e uma janela pode se tornar o melhor lugar para observar a natureza. Você não precisa fechar uma porta para manter um pássaro perto de você. Às vezes, basta abrir espaço para que ele escolha ficar. Então, da próxima vez que um passarinho aparecer perto da sua casa, não pense imediatamente em como capturá-lo. Pare, observe, escute o canto, veja como ele se movimenta, e lembre-se de que aquela liberdade que parece tão comum para ele é algo que nunca deveríamos retirar sem uma necessidade real, porque talvez a maior prova de amor pela natureza não seja conseguir ter um animal perto de nós, talvez seja conseguir vê-lo partir e ainda assim ficar feliz por ele estar livre. Se você aprendeu algo novo neste vídeo, compartilhe com alguém que gosta de pássaros. E, principalmente, lembre-se, passarinho nasceu para voar. E quando não houver necessidade de intervenção humana, a melhor gaiola para uma ave silvestre é aquela que nunca precisa ser construída.